As pessoas não te dão migalhas porque elas são ruins ou esquecidas. Elas te dão migalhas porque você ensinou para elas que o seu preço é baixo. Eu vi um caso muito marcante de uma mulher que passou 2 anos esperando um homem decidir se queria algo sério com ela. Ele aparecia uma vez por semana, mandava uma mensagem fofa de madrugada e sumia por 3 dias. Ela achava que ele era uma pessoa confusa, mas a verdade brutal é que ele era um estrategista e ela era o território conquistado que não oferecia resistência. Maquiavel dizia que um governante que quer ser respeitado não pode ser acessível o tempo todo, porque a familiaridade gera o desprezo. Quando você está sempre ali, pronto para responder em 2 segundos, pronto para mudar seus planos porque a pessoa estalou os dedos, você está dizendo para o mundo que o seu tempo não vale nada. E se o seu tempo não vale nada, por que alguém te daria um banquete se você aceita comer os restos que caem da mesa? O primeiro passo para se libertar não é brigar, é entender que a sua disponibilidade excessiva é o que alimenta o desrespeito do outro. Pensa comigo em como funciona uma fronteira de um país. Se não tem muro, se não tem guarda e qualquer um entra a hora que quer, esse lugar perde o valor e vira terra de ninguém. Na sua vida, as pessoas que te dão migalhas são invasores que perceberam que a sua fronteira está aberta. Eu vi de perto como isso destrói a autoestima de um homem que fazia tudo pelos amigos, pagava a conta, dava carona, ouvia os problemas de todo mundo, mas quando ele precisava de um favor simples, ninguém tinha tempo. Ele se sentia um lixo, mas o erro era dele por ter construído uma imagem de pessoa boazinha demais. Maquiavel ensinava que é muito melhor ser respeitado do que ser amado por conveniência, porque o amor baseado em favor acaba assim que o favor termina, mas o respeito baseado em limites dura para sempre. Para você parar de receber migalhas, você precisa criar uma barreira estratégica. Isso significa que você vai começar a dizer não para coisas pequenas. Você vai parar de ser a pessoa que resolve o problema de todo mundo enquanto o seu próprio mundo está pegando fogo. Quando você começa a dificultar o acesso à sua presença, o valor dessa presença sobe instantaneamente na cabeça dos outros. Muita gente tem medo de colocar limites porque acha que vai ficar sozinho. Mas deixa eu te falar o que eu vi acontecer com quem teve a coragem de fechar a fronteira. Os aproveitadores foram embora rápido, mas quem realmente tinha algum valor ficou e começou a tratar essa pessoa com uma dignidade que nunca tinha mostrado antes. É um fenômeno psicológico. Nós não valorizamos o que é abundante e fácil. Valorizamos o que é raro e difícil de conseguir. Se você se comporta como uma promoção de fim de estoque, as pessoas vão te tratar como algo descartável. Maquiavel dizia que o ser humano é, por natureza, ingrato e volúvel. Se você der tudo agora, amanhã eles vão querer mais. E se você não tiver mais para dar, eles vão te trair. Por isso, a libertação começa quando você guarda o melhor de si para quem já provou, com ações repetidas ao longo de meses, que merece estar dentro da sua fortaleza. Você precisa ser o dono do seu tempo, o dono da sua atenção e o dono do seu silêncio. Se a pessoa quer um espaço na sua agenda, ela tem que suar a camisa para conseguir, e não apenas mandar um oi sumido e esperar que você faça festa. Mas você já parou para pensar que, para manter essa fronteira firme, você precisa lidar com uma fome interna que te faz aceitar qualquer coisa só para não se sentir vazio? Essa fome interna é o que Maquiavel chamaria de fraqueza de espírito, e é aqui que o bicho pega. Eu vi um rapaz que era viciado na aprovação de um grupo de colegas de trabalho que claramente não gostavam dele. Ele aceitava as piores tarefas, ficava até mais tarde para cobrir o erro dos outros e recebia apenas um tapinha nas costas como migalha. O problema dele não eram os colegas, era a dependência que ele tinha daquele mínimo de atenção. No jogo do poder, quem mais precisa do outro é quem está perdendo. Se você precisa desesperadamente que aquela pessoa te responda para você ter um dia bom, você é um escravo.
Maquiavel defendia que um príncipe deve ter suas próprias bases e não depender da sorte ou da vontade dos outros. Traduzindo para o seu dia a dia, você precisa construir uma vida tão interessante, tão cheia de objetivos e de amor próprio, que a atenção de qualquer outra pessoa seja apenas um acompanhamento e não o prato principal. Quando você para de sentir fome de atenção externa, as migalhas perdem o efeito de droga sobre você. Imagine que você está num deserto e não bebe água há 2 dias. Se alguém te oferecer um copo de água suja, você vai beber e ainda vai agradecer. Mas se você estiver em casa, com a geladeira cheia de suco e água gelada, e alguém te oferecer essa mesma água suja, você vai sentir nojo e vai mandar a pessoa embora. O segredo para se libertar das migalhas é encher a sua própria geladeira emocional. Eu vi uma mulher mudar de vida completamente quando ela parou de focar no homem que não a assumia e começou a focar em aprender uma nova língua, em fazer uma viagem sozinha e em cuidar da saúde dela. 6 meses depois, aquele mesmo homem apareceu implorando por atenção e ela simplesmente não tinha mais interesse, porque a água suja que ele oferecia não servia mais para quem já tinha descoberto a fonte de água limpa dentro de si mesma. Maquiavel dizia que a fortuna, ou seja, a sorte, favorece os audaciosos. E a maior audácia que você pode ter hoje é decidir que a sua felicidade não depende de uma notificação no celular. Essa mudança de postura transforma você em uma figura de poder. As pessoas sentem o cheiro de quem se basta. É uma energia diferente. Quem te dava migalhas vai perceber que o truque de sumir e voltar não funciona mais, porque você não está mais lá esperando no portão. Você seguiu. E não seguiu fazendo barulho, postando frase de indireta ou tentando provar algo. Você seguiu em silêncio, que é a forma mais brutal de dizer que alguém se tornou irrelevante. Maquiavel ensinava que, se você tiver que tirar o poder de alguém, faça isso de modo que a pessoa não tenha como se vingar. E a maior vingança contra quem te dá migalhas é a sua total e completa indiferença. Mas será que você tem a coragem necessária para executar o corte final e deixar para trás até mesmo aquelas pessoas que você acredita que ainda podem mudar e te dar o que você sempre sonhou? O momento do corte final é onde a maioria das pessoas amarela. Elas ficam presas no que Maquiavel chamava de esperança vã. Eu vi um senhor que passou 20 anos sustentando amigos e parentes que só apareciam para pedir dinheiro e nunca estavam lá para um abraço. Ele dizia: "Ah, mas eles são minha família, um dia eles vão reconhecer." Esse um dia nunca chegou e ele morreu amargurado. A lição aqui é seca e direta. Quem te dá migalhas hoje vai te dar migalhas para sempre se você continuar aceitando. O comportamento humano é baseado em padrões, e se o padrão de alguém é a instabilidade e o desrespeito, você não vai ser o milagre que vai mudar essa pessoa. Maquiavel dizia que as feridas devem ser feitas todas de uma vez para doerem menos a longo prazo. Isso significa que se você identificou que está num ciclo de migalhas, o corte deve ser seco, definitivo e sem explicações longas. Pessoas que te dão migalhas adoram DRs e conversas infinitas, porque isso é apenas mais uma forma de manter você preso ao jogo delas. Elas usam a sua necessidade de explicação para te enrolar por mais 6 meses. Eu vi o poder do corte silencioso na vida de uma jovem que decidiu que não ia mais aceitar ser a segunda opção de um grupo de amigas. Ela não mandou texto no grupo, não brigou, não bloqueou ninguém. Ela apenas parou de propor encontros, parou de responder rápido e começou a investir em novas amizades que tinham os mesmos valores que ela. O resultado foi surpreendente. As antigas amigas tentaram puxar ela de volta com promessas vazias, mas como ela já estava vivendo uma realidade de abundância e respeito, aquelas migalhas pareceram ridículas. Ela não precisou de uma revolução,
Ela precisou de uma decisão interna de que o seu lugar não era no chão, esperando sobras. Maquiavel afirmava que o mundo é dos que sabem agir com a frieza necessária para proteger o próprio estado. O seu estado é a sua paz mental. Se alguém ameaça a sua paz com incerteza e pouco caso, essa pessoa deve ser removida da sua zona de importância imediata. A liberdade dói no começo porque a gente sente falta daquela adrenalina da espera. Mas depois de algumas semanas, você vai sentir um alívio que não tem preço. Você vai perceber que a ansiedade que você sentia não era paixão, era veneno. Você vai olhar para trás e sentir até uma pontinha de vergonha por ter aceitado tão pouco de pessoas tão pequenas. Maquiavel não queria que as pessoas fossem más, ele queria que elas fossem lúcidas. E a lucidez é entender que você é o único responsável por colocar o selo de valor na sua própria testa. Se você se tratar como ouro, o mundo vai ter que pagar o preço do ouro para ter você. Se você se tratar como poeira, todo mundo vai pisar em você sem nem perceber. A libertação das migalhas é o retorno para o seu próprio trono. É você assumir o comando da sua vida e decidir que, a partir de hoje, o seu banquete está servido. E só senta na mesa quem trouxer lealdade, constância e respeito de verdade. Gostou dessa visão estratégica sobre como retomar o seu valor e parar de aceitar o mínimo? Então já deixa o seu like para ajudar o canal a crescer e se inscreva para não perder os próximos conteúdos sobre filosofia aplicada e poder pessoal. Comenta aqui embaixo se você já viveu uma situação de migalhas e como fez para sair dela. Eu quero muito ler a sua história. E não para por aqui. Assiste a esses outros vídeos do canal que estão aparecendo agora na tela para continuar fortalecendo a sua mentalidade e se tornando alguém impossível de ser manipulado. Até o próximo vídeo.